Oi, eu sou o Raider. E recentemente eu estava cansado de todos esses jogos AAA. Por mais que eu tenha uma lista cheia deles, eu não sentia que valeria a pena jogar um deles. Eu não queria um jogo que me gerasse um entretenimento momentâneo. Eu estava em busca de algo que me transbordasse, uma experiência marcante. E, bom, eu encontrei. Stardew Valley é um jogo simples à primeira vista. Você é um jovem trabalhador explorado por uma grande corporação que acaba herdando a antiga fazenda de seu avô e se muda para uma pequena vila para começar uma vida nova trabalhando no campo. Mas acho que a essa altura do campeonato vocês já devem ter ouvido falar de Stardew Valley alguma vez na vida de vocês. Esse é um dos típicos jogos indies que furam a bolha e se alastra por toda a internet, criando uma legião de fãs. E agora chegou a minha vez de experimentar ele. Sabe? Eu sempre gosto de ter um pouco de contexto do que fazer no jogo antes de começar a minha jornada. Então preparei logo um guia de iniciante, um bloco de notas, um aba da wiki do jogo no meu navegador e desembarquei do ônibus me perguntando que tipo de coisa esse jogo teria a me oferecer. E logo à primeira vista eu encontro o prefeito e uma casada que eu facilmente pegaria, se o jogo me permitisse. Infidelidades à parte, eu rapidamente fiz minha plantação e parti para conhecer o mapa do jogo, e ele me ganhou em sua simplicidade. A Vila dos Pelicanos é tão simples, mas ela é tão aconchegante. Eu logo andei por toda a vila falando com os moradores locais, e entrei no mercadinho, e naquele momento eu sabia que não teria mais volta. Eu tinha ativado o grind set do Agroboy. Depois de muitas plantações de pescaria, o prefeito me apresentou ao antigo centro comunitário da vila. Ele estava num estado deplorável. Eu sinceramente me pergunto como a instituição pública ficou daquele jeito. Sendo assim, eu tinha mais um objetivo além de me tornar um agroboy de sucesso. E assim eu continuei minha vida, aproveitando a cultura local com os magníficos festivais da vila. Era incrível como cada detalhe era tão perfeitamente colocado. Eu me sentia realmente dentro de uma comunidade. Os moradores também eram super simpáticos, alguns à primeira vista nem tanto. Eu a cada dia nessa nova vida me apaixonava mais e mais por essa vila tão cativante. E assim eu passei por uma bela primavera e um verão escaldante. Até que chegou o outono. As folhas caíam, a coloração amarela e vermelha tomavam conta da paisagem até onde meus olhos podiam alcançar. Eu não era mais o mesmo fazendeiro que um dia fora na primavera. Eu tinha uma plantação automatizada e animais para cuidar. Quem sabe em meio a essas folhas caídas, um amor para encontrar. Ok. Perdão pelas poesias e a vergonha que eu passo na internet diariamente. Mas debaixo de uma árvore, eu me deparo com a Penny. Uma mulher tão dedicada e empenhada, lecionava para as crianças da vila enquanto carregava a dor de ter uma mãe alcoólatra. Ela havia conquistado meu coração. E como último romântico, eu fui conversar com aquela bela dama. Segurando um buquê em minhas mãos, eu pedi ela em namoro. E antes mesmo que todas as folhas pudessem cair para a chegada do inverno, eu já estava unido pelo matrimônio com minha bela esposa. E com essa bela história para fanfics e um absurdo cinema, o inverno chegou, ao lado de um tédio profundo. Meu amigo, que estação chata. A neve caía e eu trabalhava repetidamente, cuidava dos animais e esperava um dia de sorte para minerar num deserto distante. Foram 28 dias cansativos, até que eu pude finalmente ver a primavera. A primavera chegou e aquele velho centro comunitário estava cada vez mais perto de ser restaurado. E eu me empenhei para conseguir isso. Meus lucros aumentavam, eu tive a felicidade de me tornar o pai de uma bela menina chamada Elaina, e após a chegada de mais um outono, eu restaurei o centro comunitário da vila. Os moradores comemoraram, eu pude ver que todo o esforço durante todo aquele tempo foi recompensado ao ver aquelas pessoas felizes. Naquele mesmo dia eu cheguei em casa, falei com minha esposa, segurei minha filha no colo e fui dormir pensando em todas as coisas que vivi durante aquele tempo. Foram quase 2 anos, mas foi tão especial. É isso. Afinal de contas, o que faz de Stardew Valley um jogo tão especial? O que torna Stardew Valley tão especial? Essa é uma pergunta que ficou na minha cabeça por muito tempo. O que seria esse tal diferencial? Afinal de contas, por que eu estou fazendo tudo isso? Eu não estou literalmente trabalhando ao invés de fazer coisas que normalmente jogos têm? E é claro que não. A resposta para isso é que eu estava vivendo avidamente esse jogo. Eu me apaixonei com quão viva a vida dos moradores são. Conhecer eles e suas histórias, seus problemas, ver como eles são capazes de mudar. Sim, eu quase me casei com a Hayley e me tornei adepto à poligamia. Sim, eu facilmente casaria com as duas. Viver aquela cultura, ganhar o Festival dos Ovos, dançar com a Hayley na Dança das Flores, esquecer o ingrediente pra sopa do luau, me despedir do verão assistindo as águas vivas, viver minha vida enquanto eu via os outros moradores vivendo suas próprias vidas, fazer parte da rotina deles e ver suas mudanças ao decorrer das estações, ver que muitos deles têm camadas e que por trás dos estereótipos que eles são à primeira vista existe algo profundo, existe uma humanidade dentro de cada um deles, e isso me cativou. Fazer parte dessa vila e me comprometer com ela. Comprometimento. Esse é um dos pilares desse jogo. Ter a maior produtividade possível. Se organizar para conseguir completar o centro comunitário. Bom, era isso que eu pensava quando fui jogar o jogo. E sim, eu estava certo. Eu sei que eu não sou o primeiro a bater nessa tecla aqui. Muitos outros já falaram isso antes de mim. Mas não seria comprometimento que iria me transbordar. Stardew Valley pode ser sim um jogo sobre comprometimento. Mas a verdade é que ele conseguiu ser muito mais que isso. Porque acima de todas essas coisas, Stardew Valley se demonstrou ser muito humano.
Eu já tinha aceitado Stardew Valley como um bom jogo. E eu meio que no fundo já sabia o que eu iria encontrar quando eu desse play no jogo. E esse foi o meu problema. Eu abaixei muita guarda. Era mais uma noite comum, eu estava em busca de zerar o jogo porque eu achava que renderia um bom vídeo. Mesmo que eu não tivesse nada em mente na hora. Eu inocentemente fui até a floresta para conferir algumas coisas e de repente apareceu a cutscene. E eu me deparei com Shane, um homem um tanto antipático. Era disso que eu me lembrava quando encontrei ele a primeira vez. Eu raramente via ele durante o jogo, exceto quando eu ia ao salão do Gus. Ele não era nada amigável à primeira vista, e estava sempre bebendo. Conforme eu fui conhecendo ele, eu percebi que ele tinha diversos problemas sociais, um emprego merda, mas eu simplesmente não me importava muito. Eu sempre tentei ser amigo de todos da vila e não iria deixar de ser amigo dele por isso. E depois de ter visto ele passar por tanta coisa, eu me deparo com ele alcoolizado na beira de um penhasco. E ver ele naquele estado enquanto eu encarava as opções na frente do meu PC me fez refletir. Isso não é só um jogo de fazendinha. É muito mais que isso. Acho que talvez algumas linhas de códigos e sprites tenham me atingido de tal forma que eu simplesmente não poderia dar uma resposta tão rasa pra ele. Eu estava cara a cara com meus próprios princípios e a minha própria humanidade. Afinal, qual seria o sentido de continuar? Eu não posso dizer que eu me identifico com Shane, talvez eu seja o completo oposto dele, mas eu não tive como ignorar tudo isso, até porque do que adianta viver sem se sentir vivo? Acho que a resposta para isso vai ser diferente para cada um de nós, mas eu acho que desistir nunca é a opção. Por mais difícil que seja, desistir nunca deve ser a opção nessas situações, até porque aqueles que não estão dispostos a sacrificar nada, não irão alcançar nada. A superação vem de cada um de nós, sempre depende do indivíduo dar o primeiro passo, até porque não dá para salvar quem não quer ser salvo. Esse é um tema um tanto complexo, e me surpreende o Eric Baroni falar disso no próprio jogo. Esse cara merece todas as parabenizações pelo trabalho dele. Esse cara passou 5 anos inteiros desenvolvendo esse jogo sozinho, e criou uma obra de arte. É notável como ele se dedicou aos mínimos detalhes. É possível sentir o amor e carinho pelo próprio trabalho dele. Ele conquistou o coração de milhões de pessoas com esse jogo, e eu fui uma delas. Eu ainda quero desenvolver um jogo, e ver o que esse cara foi capaz de fazer sozinho é inspirador pra caralho. Porque no fundo, não se trata de um Harvest Moon ocidental, nem de um simples jogo de fazenda. Pra mim, a verdadeira essência de Stardew Valley é o resultado desses 5 anos de trabalho do Eric. A própria humanidade dele personificada em um jogo, sabe? Eu sei que uma hora ou outra eu sempre vou bater nessa tecla de humanidade, porque é algo que sempre acaba mexendo comigo de alguma forma. É complicado de explicar, mas existem vertentes interessantes nisso, tanto na psicologia por trás de nós, ou algo mais lúdico ou interpretativo com a nossa própria essência. Sejam nossos sonhos, ambições ou desejos, ou apenas o fato de sermos nós mesmos. Jogos, filmes e animes são sim produtos voltados para o entretenimento, mas eu sei que eles podem ser muito mais que isso. Eu não queria algo que só me gerasse uma experiência legal. Eu sempre estou em busca de algo verdadeiro, algo humano, uma experiência que ultrapasse a barreira. Eu sei que existem muitos jogos bons apesar de não terem isso, mas algo que exceda esses limites e te conquiste nunca será esquecido. Quando a própria humanidade de outra pessoa te alcança, o sentimento se torna verdadeiro.